Olá, uma pausa na sua navegação. Você faz psicoterapia e já pensou ou está pensando em trocar de profissional? Se este é o seu questionamento, então eu te aconselho a assistir este vídeo até o final, porque eu vou trazer alguns motivos que vão te ajudar a avaliar o porquê que você deve trocar de psicólogo ou de psicoterapeuta. Esses motivos, gente, eles são aí parte das minhas observações clínicas no decorrer dos anos com meu trabalho de psicóloga clínica. Quando eu tenho um cliente novo, eu costumo perguntar para os meus clientes: você já fez psicoterapia? Qual que foi o motivo? Por quanto tempo? O que que você aprendeu? E eu também pergunto: por que que você parou o tratamento com aquele profissional? Aí, ao decorrer dos anos, eu consegui reunir vários motivos que levaram os meus clientes a procurar aí um outro profissional, que no caso, né, é eu. E são vários motivos, eu peço desculpa antecipadamente, então eu vou ter que ler aqui as minhas notas, tá? Mas antes da gente começar, eu quero dizer que esses motivos, eles podem variar, né? E eles podem ser bem específicos, de acordo aí com a sua situação, a sua peculiaridade e também de acordo com o profissional com quem você está tratando. Vou começar pelo motivo assim bem básico, né? Se você, né, chegou para o psicólogo, está fazendo sessões de psicoterapia para resolver uma questão X, e essa questão ela foi resolvida, você pode sim procurar um outro profissional. O fato de você ter resolvido uma questão X com um psicólogo X não significa que você deve resolver todas as questões com aquele profissional. O inverso meio que também é válido. Se você está ali trabalhando com psicoterapeuta, com psicólogo por um bom tempo e você ainda não resolveu a sua questão inicial, ou seja, a questão que fez você procurar aquele profissional, isso também é um motivo assim muito forte. Da mesma forma, gente, se você sente que você não pode confiar no seu psicólogo, no seu psicoterapeuta, procure um outro profissional. A confiança, ela é a base do tratamento psicoterapêutico. Se não tem confiança, o tratamento não vai gerar frutos. Então, se você sente que você não pode confiar no seu profissional, você tem aí um grande motivo para procurar um outro psicoterapeuta. Se você tem aquela sensação, se você percebe de alguma forma que você não está fazendo progresso nas suas questões, esse também é um motivo. E é muito interessante porque quando eu tenho clientes que largaram, né, um processo terapêutico porque eles sentiram que não estavam fazendo progresso nas questões, eles sempre fazem um comentário que é batata, sabe? Eles fazem um comentário assim: ah, Thalita, eu gostava muito do meu terapeuta, gostava muito do meu psicólogo, ele era uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito honesta, adorava ele, mas a coisa não desenvolvia, a coisa não ia para frente. Eu sentia que a gente estava meio que parado. Então, se você tem essa sensação, isso está aí indicando que você não está fazendo progresso no seu tratamento, e isso também é um motivo para você procurar um outro profissional. Da mesma forma que a confiança, ela é a base ali do processo terapêutico, a emoção, né, a relação entre você e o seu psicólogo, ela também é a base, é o outro pilar, digamos assim. E se você sente que você não está ligado emocionalmente ao seu psicólogo, ao seu psicoterapeuta,
você precisa procurar um profissional com quem você se sinta mais ligado, mais entrosado. Você tem sim que ter uma ligação, uma conexão com o seu profissional. Gente, se você percebe aí durante as suas sessões que você não está sendo compreendido, que você não é ouvido, isso é sim um motivo muito forte. Da mesma forma, se você sente que você não pode falar a verdade para o seu profissional, seja porque você está com medo, tem medo aí de ser julgado, por qualquer motivo. Se você sente que você não pode falar a verdade, você deve sim procurar um outro profissional, porque vamos voltar aí no que eu falei no início do vídeo, né? Para o tratamento gerar frutos, para ter aí um desenvolvimento, é preciso sim ter uma relação de confiança entre você e o seu psicólogo ou psicoterapeuta. Gente, da mesma forma, né? Eu acho que vai aí nessa linha. Se você não consegue, né, você precisa e não consegue conversar sobre determinados tópicos com o seu psicólogo, isso é um sinal assim muito grande, muito óbvio, né? Você tem que se sentir aí a liberdade de falar sobre qualquer tipo de assunto, qualquer tipo de tópico com o seu psicólogo, com o seu psicoterapeuta. Aquele momento ali da sessão é o seu momento para falar ali tudo que você pensa, tudo que você sente, toda a sua história, né? Você tem que se sentir seguro para falar sobre qualquer coisa, para falar sobre qualquer tópico, para falar a verdade com o seu psicoterapeuta. Um outro motivo muito importante, se você não sabe ou de alguma forma o profissional não deixou claro o que vocês estão trabalhando naquele momento, isso é um motivo para você procurar um outro profissional. Um bom psicólogo, ele vai estar sempre ali deixando muito claro quais são as questões, o que vocês estão trabalhando naquele momento. Você precisa sim ter isso muito claro, isso é um direito seu como cliente. Da mesma forma, se o seu psicólogo ele não demonstra interesse em te ouvir, ou então, gente, eu já ouvi caso de psicólogo, psicoterapeuta que se distrai durante a sessão. Se isso já aconteceu com você, se o seu profissional, se ele não tem interesse em te ouvir, não demonstra interesse na sua história, se ele se distrai, você pode sim e deve procurar um outro psicólogo, um outro psicoterapeuta. Obviamente, né, se o seu psicólogo, o seu profissional, se ele viola, né, o princípio de confidencialidade, você tem um motivo muito forte para procurar um outro profissional. E esse princípio de confidencialidade, ele como é que fala? Ele é violado de várias formas, né? Então, às vezes, assim, sei lá, se o seu psicoterapeuta tem uma conta na rede social e fala coisas aí sobre você, ou então se você conheceu alguém, essa pessoa comentou algo que você só comentou para o seu psicólogo, né? Então, se esse princípio ele é violado, você tem sim o direito e deve procurar um outro profissional. Da mesma forma, gente, se você está fazendo a sessão com psicólogo, com psicólogo, com psicoterapeuta, e o profissional, ele fala muito da vida pessoal dele, isso é assim, batata. É um grande motivo. Ah, Thalita, mas o psicólogo não pode mencionar nada da vida pessoal dele? Claro que pode, né, gente? Mas tudo tem um limite, né? Se o profissional ele começa a falar muito sobre a vida pessoal dele, dá detalhes, a ponto assim da sessão ficar meio que uma conversa entre amigos, né?
isso daí já descaracterizou totalmente o tratamento. Então, é sim um motivo para você procurar um outro profissional. Se você vai na sessão e você não se sente engajado na sessão e você chega a ficar até entediado, né? Você fica assim, ai, que horas que esse trem vai terminar, que chato. Se você vai para a sessão, é como se você tivesse no automático, sabe? Ou então como se você tivesse ali cumprindo um papel, né? Eu vou porque o plano paga, ou então eu vou porque é toda semana e eu tenho que ir. Eu não sei o que que eu vou falar, não sei o que eu vou tratar, eu tenho que ir. Se você tá nesse automático, isso é um sinal, né? Porque aí, isso, se você for olhar, isso, se você for desdobrar, né, esse sinal, você vai ver que isso é um indício de que não há, além de não ter um engajamento, né, entre você e o profissional, tem ali as questões da confiança, tem ali as questões de não saber, né, o que está sendo tratado. Enfim, você precisa sim estar engajado durante as sessões, né? Não é, você não pode estar ali entediado, né? Você está falando de você, da sua vida. Então, assim, não é um lugar para você estar entediado. Se você está entediado, então vamos aí procurar um outro profissional. E claro, né, para quem conhece aí um pouco da psicologia, né, existem vários ramos, eu gosto de falar ramos, né, ou linhas de trabalho da psicologia, e elas são diferentes. Então, aí tem sessões que você vai precisar deitar, tem sessões que você pode ficar em pé. Se você não gosta, né, do estilo, você foi no psicólogo, foi no psicoterapeuta, se você não está gostando ali do estilo das suas sessões, ou até mesmo do estilo do seu psicoterapeuta, procura um outro profissional e tá tudo bem. Isso é muito importante, né? Se o psicólogo, se o psicoterapeuta, o profissional, se ele impõe, né, crenças religiosas em você, você deve sim procurar um outro profissional. E bem óbvio também, né? Se o profissional, se ele recomenda algo ilegal, né? Você deve também procurar um outro psicólogo, um outro psicoterapeuta. Se você está trazendo questões, né? E elas não são trabalhadas, você tem um forte motivo também. As questões que você traz, elas precisam sim serem trabalhadas, independente da questão. E tem muita gente, né, que tem aquele sentimento assim: ah, meu santo não bateu, meu santo não bateu com fulano. Se você tem, eu não sei explicar esse sentimento, mas ele é muito verdadeiro para muitas pessoas. Se você tem esse sentimento, né, você foi ali na sessão com psicólogo, com psicoterapeuta, se você deu aquele trem, ah, meu santo não bateu com essa pessoa, procura um outro profissional até seu santo bater. É, se as suas questões, né? Você foi para o psicólogo, para o psicoterapeuta para tratar uma questão X. Essa questão foi tratada e aí, né, surgiram outras questões. Se surgiram outras questões e você percebeu que o seu psicólogo não tem ali experiência ou não tem condição de te ajudar, você pode sim procurar um outro profissional. Óbvio, se você não se dá bem, né, durante um momento em toda relação, a gente às vezes está se dando bem ali com a pessoa e de repente, por um motivo X, a gente de repente não se dá bem. E isso tá ok. Pode acontecer também durante a sua relação terapêutica. Se você se dá bem com seu psicólogo e de repente você não se dá bem com ele, procure um outro profissional. Gente, isso é muito sério, né? Se você não tem condição de pagar o seu psicólogo, o seu psicoterapeuta, você pode e deve procurar um outro profissional que seja acessível para as suas condições financeiras, né? Você não pode aí sacrificar a sua saúde financeira
só porque você está gostando, o seu psicólogo é legal e você gosta dele, né? Então, se você não tem condição de pagar, você pode sim procurar um outro profissional. Se você não vê mais sentido na sessão, se você está indo na sessão, aí volta naquele ponto que eu falei, né? Se você está indo no automático, se você não vê mais sentido em ir, você pode também terminar a sua sessão com aquele profissional e procurar um outro profissional, né? Aquele momento da sessão, da psicoterapia, é um momento seu, então você tem sim que ver e ter sentido naquilo, naquela sessão. Ela tem que fazer muito sentido para você. Isso tem que ser muito claro. Se o seu psicólogo, psicoterapeuta se torna um amigo, aí tipo assim, na sessão, você chega na sessão e aí vocês passam a maior parte da sessão falando das coisas que vocês gostam em comum, tipo assim, eu assisti aquela série no Netflix, vocês começam a comentar dessas coisas, ou de férias. Se você percebe que a sua relação terapêutica virou mais uma conversa com amigo, isso é um motivo muito forte para você procurar um outro profissional. Da mesma forma, gente, se o seu psicólogo, o seu psicoterapeuta, ele fica com raiva ou fica chateado quando você fala alguma coisa ou quando você conta alguma coisa, isso é um motivo muito grande, sabe por quê? Não interessa o tópico, não interessa o assunto, o que você está revelando para o profissional naquele momento. Mas o seu psicólogo, o seu psicoterapeuta, ele sempre tem que se manter objetivo e claro. Então, se ele demonstrar ali raiva, né, angústia ou chateação, né, você tem sim que considerar procurar um outro profissional. E eu acho que eu falei num ponto anterior, né? Se o psicólogo ele impõe as crenças religiosas dele em você, e eu vou abrir aqui e não só impor as crenças religiosas, mas se o profissional ele começa a impor crença política, valor, opinião, se ele começa a impor coisas em você, você deve sim procurar um outro profissional, tá? É, e eu acho isso assim, é uma coisa ligada à outra, né? Se o profissional ele está impondo, seja crença política, crença religiosa, opinião, se ele está impondo isso dele em você, isso significa que ele não está te respeitando como um ser humano, como indivíduo, né? Então, se o psicólogo, ele ou psicoterapeuta, se ele não te respeita, né, como indivíduo, não respeita a sua história, não respeita os seus valores, as suas crenças, não tem, né, nem mesmo interesse nisso, então é um sinal muito forte para você procurar um outro profissional, né? Da mesma forma, né, se o profissional cometer aí cruzar uma linha, né, com você, então, por exemplo, se sei lá, se ele pegar em você de uma forma desrespeitosa, né, te julgar, fazer comentários assim, é, sarcásticos e de julgar, né, muito críticos, né, isso de uma forma não muito saudável, isso é um motivo muito grande. E por fim, o último motivo, e um motivo muito sério, se o seu psicólogo, psicoterapeuta, se ele incentiva você a culpar os outros pelos seus problemas, isso é sim um sinal muito forte. Porque um bom psicólogo, um bom profissional, ele vai sim reconhecer que as pessoas, determinadas pessoas, eles te machucaram sim. Mas esse profissional,
ao mesmo tempo que ele faz esse reconhecimento, ele vai fazer você refletir sobre o seu papel naquela situação. E é muito importante isso, gente, porque o espaço da psicoterapia, as suas sessões com o psicólogo, elas são ali um momento, né? Um momento de você ser empoderado, né? De você aprender ali a ter um poder, né? E quando o profissional começa a culpar tudo de ruim na sua vida, todos os seus problemas, quando ele começa a culpar os outros por isso, esse profissional vai estar te colocando na posição de vítima. E a posição de vítima é totalmente o oposto de empoderamento. Então, isso é extremamente importante. Eu espero que vocês aí façam um bom proveito desses motivos. E se você que faz psicoterapia e está vivendo esses questionamentos, se você tem um outro motivo, divide aqui com a gente nos comentários que eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada, até a próxima. Tchau!